Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando e manifestando na nossa vida. Deus trazendo novas oportunidades, novas pessoas ao nosso ciclo de relacionamento, o Senhor abrindo novas portas, o Senhor trazendo novos e inesperados recursos, e o Senhor trazendo o novo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Espírito Santo, dentro da nossa casa. O Espírito Santo fazendo algo novo na nossa vida, nos nossos filhos, no nosso casamento. O Espírito Santo renovando a nossa vida espiritual, trazendo o novo, novas coisas, novas iluminações da sua palavra sobre nós, no nome de Jesus. E eu oro agora, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que o Senhor o toque, cure-o, Pai, cure-a de toda a enfermidade física ou emocional, que a depressão vá embora, a tristeza, a angústia, o abatimento, a exaustão, todo o cansaço, fardo que é espiritual, que tem abatido a alma dessa pessoa, seja removido no poder de Jesus Cristo. Oramos também para que toda doença no sangue, todo câncer, toda alergia, todo tipo de dor no corpo, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque com teu poder, ó Deus, na vida dessa pessoa, toque com teu poder na sua casa, toque com teu poder na sua família, e que essa pessoa seja visitada pela glória de Deus, que essa pessoa seja visitada pela ação do Espírito Santo, no nome de Jesus. E desejar, Pai, nós oramos para que toda ofensa saia do nosso coração. Não queremos manter nada que não vem do Senhor em nós. Que o nosso coração seja totalmente teu, Jesus. Nosso coração esteja entregue à tua palavra, totalmente debruçado sobre a tua vontade e sobre o teu querer. E nós oramos o nome de Jesus, para que vitória de Deus toque na vida dessa pessoa. Vitória de Deus toque na vida dela e que seja removido toda a opressão espiritual, todo o peso espiritual no nome de Jesus. Amém. Estamos hoje no 13º dia do nosso propósito de oração. Amanhã vai ser o encerramento na oração das 18 horas. E eu creio que Deus, através desse propósito de 14 dias, Deus fez coisas tremendas. Aguardem por coisas novas que Deus está fazendo na vida de vocês. Aguardem por coisas novas. Na oração da manhã, eu tive uma visão, e sempre que Deus abre a nossa visão espiritual, é porque Ele está querendo fazer algo. É porque algo está acontecendo no mundo espiritual. E eu vi um muro muito alto. E aquele muro ia longe, aonde os meus olhos podiam enxergar. E eu via, colado com o muro, eu via ondulações e uma nuvem preta em todo aquele muro, em toda a extensão daquele muro. E o Senhor me falando que pessoas, depois eu meditei um pouco sobre aquela visão que eu tive, e daí tive um entendimento um pouco maior, que às vezes pessoas não estão conseguindo quebrar certos muros na sua vida, porque muro fala de impedimento, muro fala de limites. Algumas pessoas não estavam conseguindo romper os limites, não estavam conseguindo romper algumas situações na sua vida, alguns desafios, porque havia algo espiritual que estava ali, impedindo, bloqueando. É por isso que eu acredito
que muita coisa está sendo quebrada aqui nessa oração, e principalmente as resistências do inimigo, as resistências que estão impedindo você, sabe, de crescer espiritualmente, que estão impedindo você de avançar, no nome de Jesus. Você crê? Amém? E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal, ore conosco às 6 da manhã, às 18 horas, você vai aprender a ouvir a Deus. Você também vai ser abençoado através das intercessões que nós temos aqui todo santo dia, 6 da manhã, 18 horas. Quero pedir também para você deixar sua curtida nesse vídeo e, se puder, compartilhar com 7 pessoas. Faça isso e que Deus te retribua muito mais. Seja um abençoador, seja uma bênção para a vida de alguém. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Você não pode controlar tudo ao seu redor, mas pode controlar o que entra em você. Tem coisas que a gente não consegue controlar. É que nem o tempo. O tempo é incontrolável. Não tem como eu dizer tempo para. Você já olhou para os seus filhos como eles estão grandes ou já cresceram? Você não pode dizer tempo para. Não, o tempo continua. Você pode dizer 10 vezes tempo para e o tempo vai continuar. Tem coisas que a gente não controla, uma delas é o tempo. Também, você não tem como controlar o que outra pessoa pensa a seu respeito. Mas você pode controlar o que entra dentro de você. Você pode controlar o que entra dentro de você. Você pode controlar aquilo que pode mexer com a sua estrutura. O que pode mexer no seu destino. Sabe, uma senhora, ela conheceu a família do seu marido, e na família do seu marido tinha um parente dele que sempre que ela ia nas festas da família do marido dela, esse homem perturbava ela ou encontrava alguma coisa para menosprezá-la, para atacá-la. E chegou um dia, depois de 20 anos, olha só, depois de 20 anos, ela disse para o marido dela: você não vai fazer nada em relação a essa pessoa da família que tá sempre pegando no meu pé, está sempre de alguma maneira me perturbando? E o marido dela olhou para ela e disse: é você que decidiu dar atenção para isso. Comece a ignorar ele. Ela parou e pensou e disse: é verdade, eu vou começar a ignorar. Quando ela ignorou, quando ela deixou, sabe, de dar atenção àquilo que ele estava fazendo contra ela, ele simplesmente se afastou. Ou seja, eu não posso controlar o que uma pessoa pensa de mim, seja bem ou seja mal. Eu não tenho como controlar algumas coisas, mas eu posso controlar o que entra dentro de mim. Eu posso controlar o que vai fazer parte da minha vida. É sobre isso, gente. É de nós aprendermos a não deixar algumas coisas entrar dentro de nós. Eu não tenho como controlar, sabe, a crise do lado de fora. Eu não tenho como controlar o que as pessoas pensam de mim, seja de bom ou seja de mal. Mas eu posso controlar o que entra dentro de mim. Eu posso controlar o que eu não quero que faça parte da minha vida. Tem coisas que a gente vai pegando pra gente, sabe? E que não é a vontade de Deus que aquilo esteja na vida da gente. Não é a vontade de Deus que aquilo esteja na vida da gente. Sabe, a gente pega certas coisas para nossa vida que nunca foi de Deus da gente pegar. Mas a gente pega para dentro de nós e começamos, sabe, a querer controlar as coisas de fora, as coisas de dentro, e não é assim que funciona. Você só controla aquilo que entra dentro de você. O que está lá de fora não tem como controlar. Você só tem que deixar nas mãos de Deus. Escreve aqui nos comentários: vou deixar nas mãos de Deus. Escreve aí: vou deixar nas mãos de Deus. É isso, é deixar nas mãos de Deus. É entender que nas mãos de Deus, isso sim pode ser controlado. Então, com quem você se senta? Quem são seus amigos?
Quem são as pessoas com que você compartilha a sua vida, com que você abre seu coração? Será que esses amigos estão fazendo bem para você? Ou esses amigos, sempre que você se aproxima deles, o pior de você aparece? Sabe por quê? Porque se isso está acontecendo, do pior aparecer quando você se reúne com essas pessoas, isso é porque Deus não quer você mais sentado com essas pessoas. Se o pior de você aparece quando você está sentado com essas pessoas, se o pior de você aparece, saiba que esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Você vai ter que discernir que esse lugar não é mais para você, esse ambiente não é mais para você. Se você está conectado com pessoas que estão lhe puxando para baixo, estão fazendo, sabe, você estar mais distante do Senhor, estão fazendo você fofocar com elas, estão fazendo você, sabe, viver cada vez mais longe do propósito de Deus para a sua vida, então saiba que essa mesa não é mais para você. Esse lugar não é mais para você. Eu gostei muito do testemunho de um rapaz que ele teve uma experiência com Deus, sabe? E ele teve a experiência com Deus, mas não chegou a se entregar totalmente a Jesus. Mas uma vez iluminado, uma vez Deus imprimindo a luz dele dentro de você, inclusive, se você não assistiu a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã, assista, porque a Bíblia fala sobre quando somos iluminados, quando a verdade de Deus vem sobre nós, muita coisa muda. Sabe, o inferno sabe que algo muda em nós quando somos iluminados por uma revelação, por uma palavra de Deus, por uma promessa, por uma palavra do futuro. E esse rapaz foi tocado por Deus, mas ele continuou indo nas baladas, continuou nas festas com os amigos, e uma dessas festas, ele estava lá, já havia bebido muito, estava no meio de todos aqueles amigos, e o Senhor começou a dar uma lucidez para ele. E o Senhor disse para ele no ouvido dele, o Senhor disse para ele: esse lugar não é mais para você. Esse lugar não é o que eu tenho para você. Aí, quando ele ouviu isso, ele saiu dali, daquele ambiente, pediu um carro para voltar para casa, retornou para casa, e ali, quando chegou em casa, ele dobrou os joelhos dele, e ele teve uma experiência real e verdadeira com Jesus, que mudou completamente a história da vida dele. Ou seja, quando nós entendemos que certos lugares não é para nós mais, que certas relações não é mais para nós, que certas situações não é mais para nós, então a nossa vida, ela começa a andar em um ritmo diferente, porque agora você não está mais, sabe, sendo governado pelas coisas de fora, agora você está sendo governado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando você compreende o que Deus está falando com você, você recebe, sabe, um liberar das águas de Deus dentro de você. E essas águas de Deus vão libertando você de dentro para fora. Sabe, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque a operação de Deus, ela acontece aí dentro do âmago do teu ser, dentro da tua alma. Há um agir de Deus. Quando você é ofendido no lado de fora, quando você é ofendido, quando você é humilhado, quando você é injustiçado, quando você ouve pessoas atacando você no lado de fora, e você diz assim: eu não vou deixar isso entrar dentro de mim, eu não vou deixar isso fazer parte da minha vida, eu não vou deixar isso entrar dentro da minha vida, eu não vou deixar com que esse sentimento domine o meu coração, domine a minha alma, domine as minhas emoções, é porque você está tendo vitória sobre a sua carne. É porque o Espírito Santo está trabalhando aí dentro de você. Amém? Mas enquanto você vai recebendo todos os ataques e você vai absorvendo, você absorve a maldade, você absorve as coisas negativas,
você absorve o ruim, você absorve o mal, você absorve o negativo. Isso começa a perturbar a tua vida. Isso começa a lhe incomodar. Isso começa a agir contra você. As Escrituras dizem: não fiqueis ociosos no caminho dos ímpios. Ou seja, isso significa que você não pode ser passivo quando um ambiente ou quando pessoas estão poluindo a sua vida. Eu sei que certas mudanças assustam. Mudança de ambientes, mudança de direção sempre me assustou muito. Sempre me assustou ter que mexer em certas coisas. Sempre me assustou. Mas ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava aprender a confiar no Senhor e a me mover pela palavra do Senhor. Quando você aprende a se mover pela palavra do Senhor, os medos acabam, as tristezas se rendem e você passa a viver e a experimentar o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero dizer para você, é o que eu estou sentindo dentro de mim, vi algo muito grande de Deus sobre a tua vida. Vi algo novo de Deus sobre você. E eu não estou querendo, encher você de motivação, não. A motivação aponta para o homem como solução. Certo? A motivação aponta para o homem, eu tenho falado isso, a motivação aponta para mim, como eu resolver os meus problemas. Mas o que eu estou ministrando sobre você não é motivação, o que eu estou ministrando sobre você é palavra profética, está apontando para a Bíblia. A Bíblia diz, se você ler os Salmos, depois você lê em casa tranquilo, mas anota até inclusive aí o Salmo 59, você vai ver o tanto que Davi, ele enfrentou inimigos, o tanto que Davi enfrentou Saul, e Davi venceu porque ele não deixou, que aquilo que estava lá de fora governasse aquilo que estava lá de dentro. Então, quando Deus está trabalhando na nossa vida, com certeza algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer, algo novo está para surgir na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa direção profética para a tua vida. E creio que a partir de hoje você vai ter sinais desse novo tempo de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos no 13º dia desse propósito, como eu disse para vocês, e eu estou convicto de que esse propósito mexeu com muitas coisas. Pode escrever aí quem fez o propósito fielmente. Esse propósito mexeu com muitas coisas. E você vai ver isso, em nome de Jesus, na sua vida, para bem e não para mal, em nome de Jesus. Amém? Quero lhe convidar, domingo agora nós vamos ter um culto especial na igreja. Estamos num propósito falando sobre adoração. Mas nesse domingo em especial, nós vamos ter uma oração pelos doentes antes do culto começar. Então, 8h45 nós vamos ter uma oração pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes com óleo, certo? Foi a direção que Deus me deu no domingo passado. E eu vou fazer uma oração antes de começar o culto por eles. Deus tocou meu coração no domingo passado e eu sei que há um propósito nisso, eu acredito nisso. Então eu convido você, venha da onde Deus te tocar para vir, para estar, seja um ato de fé, amém? Seja uma busca pessoal sua. Eu convido você nesse domingo a estar com a gente. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado nesse domingo de estar com a gente, tá bom? 9 horas da manhã. Eu vou começar a transmitir aqui do canal a partir das 9h30. Mas às 9h15 vai começar a oração pelos doentes e eu convido você a estar com a gente. Amém? Muito bem. E também eu tenho um outro anúncio. Segunda-feira nós vamos começar uma nova campanha pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa. Isso envolve tua família, teus filhos. Isso envolve teus negócios, os negócios da tua casa. Amém? Nós vamos começar um propósito de 14 dias também, orando para que Deus abençoe a nossa casa. Então eu convido você a estar junto comigo, em nome de Jesus.
E mais uma coisa importante, nessa segunda-feira eu vou anunciar a Escola de Profetas dos Estados Unidos, que eu vou ter em julho, e em junho a Escola de Profetas na Itália. Então, nós teremos uma Escola de Profetas na Itália em junho e uma Escola de Profetas em julho nos Estados Unidos. E eu vou dar todas as informações na segunda-feira, na minha oração das 6 horas da manhã. E inclusive para a Itália, para a Europa, né? Porque ali é tudo pertinho, um país do outro. As vagas são muito limitadas. Eu consegui um lugar com 150 vagas. Um hotel, né? É um hotel pequeno. Não é um hotel pequeno, não é um hotel grande. Então eu consegui só com 150 vagas. Para os Estados Unidos eu consegui um pouco mais. Mas para a Itália eu consegui só 150 vagas. Ok? Mas segunda-feira eu vou falar para você sobre isso. E se você não é meu aluno na Academia Kindle, hoje mesmo Deus está falando com você, de você andar mais perto da gente. Então eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle Global. Vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e vamos andar juntos. Amém? Vamos andar juntos. Se Deus está falando com você, vem andar junto com a gente. Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? Eu vou orar por todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Coloca aí, nós vamos orar e cremos no agir do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, toda a necessidade, toda lágrima derramada, toda aflição de alma, toda dor, Pai, que tem sido falada ou está sendo falada através da oração deste homem, desta mulher. Nós unimos a nossa fé nesse momento e eu peço um milagre sobre cada pedido de oração aqui, no nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu oro para que o novo de Deus entre nessa vida, o novo de Deus chegue nessa casa, o novo de Deus aconteça nesse casamento, que todas as brigas, todas as palavras de separação, de divórcio, palavras que essa pessoa não aguenta mais a outra, Senhor, que isso caia por terra e que algo novo nasça nesse relacionamento, nasça o perdão, nasça a misericórdia, nasça o renovo de Deus, que coisas novas de Deus comecem a aparecer no caminho dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, que não consegue ver melhora no seu caminho, não consegue ver que as coisas estão mudando, não consegue ver que o Senhor tem algo preparado para ela. No nome de Jesus, a minha oração é para que o novo de Deus toque nessa vida. Toque-os, Pai, com teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro nesse momento para que todo laço do diabo seja cortado, toda pessoa que está amarrada espiritualmente, emocionalmente, ela seja livre agora. Ela seja livre agora. Que toda doença, toda dor, toda infecção, toda inflamação, todo tipo de sangramento, todo tipo de inchaço, renda-se ao poder de Jesus Cristo, à ação de Jesus Cristo. Agora, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor.
Eu oro, Senhor, para que um tempo novo, para que as novidades divinas toquem nessa vida e que coisas novas sejam inauguradas no destino e no caminho dessa pessoa. No nome bendito de Jesus, eu enalteço a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe as tuas coisas aí e que você se aproxime cada vez mais de Jesus. Que haja arrependimento no teu coração, que o Senhor trabalhe no teu interior, em nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui juntos, sem quebrar esse propósito. Amém? Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a bênção de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a bênção do amado e querido Espírito Santo, aquele que é conselheiro, que é nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Também profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E declaramos saúde aonde houver enfermidade, onde houver uma pessoa doente escutando essa oração, que ela seja curada agora. Que toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda infecção, inflamação, alergia ou câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre de Deus na vida dela e logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Profetizo, Pai, portas abertas, prosperidade entrando, bons contratos, bons negócios e o Senhor trazendo um renovo sobre a vida dessa pessoa. E também te pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo, entre nessa casa. A paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa. Senhor, leva embora toda a ansiedade. Leva embora tudo aquilo, Senhor, que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo. Leva embora e que venha tempos de vida, tempos de paz, tempos de alegria na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar algo sobre você. Você estará no lugar certo e as bênçãos de Deus fluirão na sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre sinais de que você está no lugar errado. Mas da mesma maneira que você vai descobrir que você está no lugar errado, o Espírito Santo te conduzirá ao lugar certo. Eu já entendi algumas coisas na minha vida sobre lugares errados. Eu já entendi que existem estações em determinados lugares, existem portas que Deus abre por um tempo num lugar, mas não significa que Deus quer que eu viva sempre ali naquele caminho. As coisas mudam e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Essa sensibilidade à voz de Deus é que vai trazer os resultados que você está orando. Ser sensível ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque hoje o que eu mais ouço são pessoas chorando e lamentando por decisões erradas que tomaram. Pessoas que acharam que estavam num caminho certo, mas que andaram num caminho errado. Tem muita gente que está enganada, num caminho que pensa que está certo, mas está fora da vontade de Deus. Onde há ausência de favor, é porque a direção mudou, ou algo em você que precisa mudar. Então eu quero dar aqui alguns sinais de que você pode estar num lugar errado. O primeiro sinal é você sente um vazio, mesmo tendo sucesso naquele lugar. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, você compreender isso. Então, as coisas estão bem, você está alcançando sucesso, está tendo vitória. No entanto, dentro de você, você sente um vazio. É como se aquilo que você estivesse vivendo não completa você. E lembre de uma coisa, que o shalom de Deus, a paz, a prosperidade, ela é nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Ou seja, a plenitude, eu me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa plena, faz parte da paz de Deus. E a paz é uma confirmação que estamos no caminho certo.
Então, se você sente um vazio, você sente que não está completo, mesmo tendo bons resultados, mesmo tendo uma carreira pela frente, mesmo tendo, sabe, sonhos e projetos ainda a realizar, é Deus dizendo para você, esse caminho eu não quero mais. Esses dias eu li uma notícia de um rapaz, um cantor secular, e esse rapaz, ele teve uma experiência com Deus, ele abriu mão da vida dele, dos contratos que ele já havia assinado, teve que pagar a multa. E eu fiquei pensando e refletindo sobre a vida daquele rapaz, e uma coisa veio muito clara dentro de mim. Quando alguém é tocado por Deus, abre mão do que tiver que abrir mão. Porque o propósito de Deus, naquele que teve um encontro com Deus, naquele que ouviu a voz de Deus, é tão real que a pessoa não consegue mais seguir no mesmo caminho. Então, preste atenção nisso. Sempre que você estiver no lugar errado, você pode até estar tendo muito sucesso. E um detalhe, às vezes a gente pensa que o sucesso é sinal da aprovação de Deus. Não. A paz de Deus é um sinal. O sucesso não. Você lembra que Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto? Você lembra dessa passagem? Está em todos os evangelhos, está muito claro que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, apareceu o diabo e a Bíblia diz que o diabo ofereceu para Jesus a glória do mundo, ofereceu para Jesus sucesso, ofereceu fama, ofereceu poder. E Jesus não aceitou aquele sucesso. Por quê? Porque aquele era o lugar errado para ele. Não era o lugar certo. O lugar certo para ele era um lugar no Espírito. E Jesus teve sucesso, mas não o sucesso que o diabo estava querendo dar para ele. Você entende? Então nem sempre que a pessoa está, sabe, na alta, significa que ela está no lugar certo que Deus tem para ela. É por isso que as pessoas, sabe, elas trocam a vontade de Deus pela sua própria vontade, porque não conseguem discernir, sabe, o que Deus está comunicando dentro dela. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós somos sensíveis à voz de Deus. Todos nós. Não importa se é político, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é iletrado, todos nós temos, sabe, sentidos espirituais. Todos nós. Só que grande parte das pessoas não consegue discernir o que Deus está falando com elas. E é isso aí que leva elas para um caminho errado. Eu venho aqui ser um profeta de Deus na tua vida e quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai conseguir discernir a vontade de Deus na tua vida. Amém? Para que você não perca tempo no lugar errado. Um dos problemas de você estar no lugar errado é que você perde o time de Deus. Você perde tempo. Você perde dinheiro, você perde promessa, você perde conexões, você perde, sabe, a vontade do Senhor para a tua vida. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, existe um cansaço emocional e uma inquietação que não passa. É como se você tivesse sempre com o coração na boca. Sabe? Quando você está no lugar errado, você sente uma inquietação. É como se alguma coisa não encaixasse e você também está num alto esgotamento. Não é fácil fazer algumas mexidas na nossa vida, mas ela é necessária, porque os ajustes de Deus vêm para nos alinhar para um tempo certo, para um lugar certo. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra. Sempre que você estiver no lugar errado, você vai ter uma exaustão fora do comum. E essa exaustão fora do comum vai trazer para você muito prejuízo. Por quê? Porque quando você está exausto, você não tem vontade, muitas vezes, de pegar a Bíblia para ler. Quando você está exausto, você não começa novos projetos. Quando você está exausto, a vida lhe conduz e não o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que precisamos estar num lugar. E esse lugar se chama a vontade de Deus. Se chama o lugar aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está. E a terceira coisa é, quando você está no lugar errado, tudo parece ser mais difícil do que deveria. Será que não está na hora de você rever a rota?
sempre que você estiver no lugar errado, sempre, presta atenção, eu estou sendo aqui um canal de Deus para te abençoar. Sempre que você estiver numa direção errada da sua vida, num lugar errado, as coisas vão parecer mais difícil do que realmente elas são. E possivelmente o Senhor está querendo, reordenar os teus passos, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você, porque é no lugar certo. Deus tem endereço para a bênção ser derramada. E você precisa compreender, discernir isso. É por isso que eu tenho batalhado aqui, para que você ouça a voz de Deus. Você sabe disso. O meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, o destino de Deus na minha vida, o propósito que Ele me deu. Por isso, renda-se a Deus e você vai viver o milagre dEle. Deus falou com você hoje? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Pega aí e manda para os teus amigos, para os teus parentes. Você que me acompanha pela Bandeirantes, que está aí assistindo esse programa, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e começa a acompanhar as orações conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você e a sua casa serão muito bem-vindos caminhando no profético. Amém? Quero também falar rapidamente para você que está aí me ouvindo. Domingo agora nós vamos ter um grande culto e eu vou falar sobre propósito. E eu sei que o propósito de muita gente vai ser revelado nesse culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é o nosso convidado. Posso te esperar? Eu quero te esperar. Tá bom? Então vem estar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E você que não faz parte da academia aqui no Global, quero lembrar você que domingo agora, domingo também, só que na parte da noite, nós vamos ter o evento Passando o Manto, que estou falando sobre os segredos da unção. Se você quer descobrir os segredos da unção, quer andar sobre essa unção, quer viver algo novo na tua vida, amém? De repente você está aí e dentro de você sabe que tem algo novo, mas você não sabe o que é. Vem para a Academia Kindle, porque nesse domingo muita revelação de Deus vai ser liberada sobre a tua vida. Você pode se tornar um aluno da nossa academia indo agora mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e ali você vai poder se inscrever para a Academia aqui no Global. É um treinamento de 1 ano e nesse 1 ano nós vamos ter vários eventos durante o ano e tenho certeza, você vai se preparar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava conversando com um rapaz, ele fez um negócio milionário e ele compartilhou algo comigo. Ele teve o tempo da preparação e o tempo da exaltação. Aí ele vendeu a empresa, construiu a empresa, vendeu ela com mais de 400 colaboradores e depois ele voltou a estudar, voltou a se preparar porque ele sente de Deus que logo, logo novos negócios vão surgir. Eu disse para ele, você está vivendo uma nova preparação e logo, logo vai vir uma nova exaltação. Sabe, tem coisas novas de Deus que vão vir para a nossa vida se nós discernirmos o tempo das coisas. E é nisso que eu vou te ajudar. Por isso eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kindle, para que você viva também o extraordinário de Deus na sua vida. Quero falar também dos nossos livros que vão edificar a tua fé. Esse aqui é o meu devocional. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Eu aprendi muito com o Espírito Santo a entender o que Deus fala comigo. Você também vai entender através desse livro. Tenho certeza disso, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um testemunho aqui, rápido, certo? Deixa eu pegar um testemunho aqui para abençoar a tua vida. Gisele mandou o seguinte testemunho: a paz. No ano passado eu estava no propósito que levaria anos acontecerá em dias. Eu orei por uma causa que, segundo o advogado, levaria anos para se resolver. Mas eu disse não. Rejeitei aquela palavra e me firmei na que o Senhor estava ministrando. E para a honra e glória de Deus, hoje a causa foi liberada a nosso favor. O que levaria anos aconteceu em dias. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele continue abençoando e direcionando o Senhor nesse ministério profético que tanto nos ensina e fortalece. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gisele. Deus é fiel. E você que quer viver algo novo, escreve aqui nos comentários: vou viver algo novo. Eu tô sentindo do Espírito que essa palavra, ela é para muitos de nós que estamos aqui. Amém? Você está para viver algo novo na tua vida. É
por isso que você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas essa oração. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, a favor de algo, de alguém, de um negócio, de um projeto, da salvação de uma pessoa. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, conduza-nos, guia-nos e te pedimos, fale conosco. Queremos ouvir a voz de Deus falando conosco e nos direcionando. Não nos deixa permanecer num lugar errado. Não nos deixa permanecer numa direção errada. Espírito Santo, toque com teu poder agora na vida dessa pessoa que está me ouvindo. E que todo tipo de laço, todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que onde há falta, haja fartura, haja provisão, haja céus abertos, a porta de emprego se abra, as ideias surjam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que o Senhor traga um destravar na vida dessa pessoa. O Senhor traga algo novo. O Senhor prepare ela para o tempo da exaltação, da promoção. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver com dores no corpo, todo aquele que tiver uma impossibilidade motora, uma impossibilidade auditiva ou visual, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo é da saúde e pelas pisaduras dele fomos sarados, ser curado. Toda pessoa, meu Deus, que sabe que está num caminho errado, que está no meio de uma situação errada, Senhor, tira ela desse caminho, que o jugo do pecado seja quebrado agora e que ela experimente algo novo de Deus, que uma esperança, uma fé surja dentro dela para ela viver algo novo na vida dela. Senhor, eu oro para que todo aquele que está amarrado espiritualmente seja livre agora. Eu quero declarar você livre, liberto, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E profetizo que grandes coisas vão acontecer a partir do dia de hoje, na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Eu declaro sobre a tua vida nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Se você crê nessa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. E eu quero também aqui abençoar a vida de todos os nossos parceiros que têm nos ajudado a cumprir o ID de Jesus. Estamos em 2 emissoras de televisão, tudo bancado pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros. Não utilizamos R$1 da igreja, tudo é mantido por nós. E que Deus nos abençoe para que continuemos firmes nessa obra. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.